Gente, eu já quero começar o vídeo explicando uma coisa pra vocês. Por que eu jogo TF2 e Roblox? Bem, o Roblox é um jogo qual ele me deu muita visualização, pessoas gostam bastante de eu jogando Roblox, por sinal. E também eu fazendo teoria no Roblox e fazendo outras coisas. Cara, o meu último vídeo que eu fiquei falando sobre a insolência e botando a minha teoria nele já tá com mais de 300 visualizações e 21 likes. Gente, que foi aquilo? E o TF2 eu gosto de gravar mais por diversão mesmo. O TF2 é um jogo divertido que me dá uma possibilidade de fazer muitas coisas engraçadas e coisas parecidas. E tem gente lá do server que eu jogo, que é o server dos Brothers, que assiste meus vídeos e curte eles. E eu gostei pra caramba disso, eu curti a ideia. Então é por isso que eu gravo Roblox e gravo TF2. Roblox por motivos de entretenimento e visualização e o TF2 porque é um jogo que eu gosto. E eu vou gravar um vídeo falando sobre um outro jogo que ele ficou bem popular. Assim, do nada. Eu estranhei o fato dele ser popular, mas depois eu acabei gostando dele. Então, hoje pra vocês eu irei lhe contar sobre FNF, ou Friday Night Funk. Beleza, galera? Aqui que fala é o Ice, e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo explicativo, ao estilo do que foi o vídeo da insolência, mas dessa vez de um outro jogo. Eu sei, esse é Roblox, você já deve ter percebido isso. Porém, esse personagem aqui que eu estou, ele não é do Roblox. E ele é de um jogo que ele ganhou uma fama ultimamente esse ano, que foi o Friday Night Funk. Ele é um jogo de ritmo, um jogo a qual você escuta, vê o seu oponente tocando a música e tudo que você tem que fazer é copiar o que o seu oponente faz. O jogo possui uma pequena história, tipo, bem simples, mas o criador ainda está desenvolvendo a história. Ainda vai ter um desenrolar bastante. Ele é um jogo que começou num pequeno site obscuro chamado Newgrounds. A Newgrounds é um site a qual ela foi sobrevivendo à base do Flash, a ferramenta Flash, que era uma ferramenta que era capaz de você fazer jogos com a sua capacidade de painting, basicamente. Era basicamente uma criadora de jogos com Paint. E é isso. E a Newgrounds é conhecida por fazer muita coisa meio tipo errada com esse Flash. É sério, eles conseguiam fazer elas são conhecidas por fazer animações de sangramento, de luta, de guerra, de muitas outras coisas, utilizando um aplicativo tosco. É sério? Eu vou usar o termo que o The Game Tree usou pra esse jogo, usou pra Newgrounds. É um bando de rapazes que não tinham nada pra fazer, só a internet, e fizeram o seu próprio site. Basicamente isso que é a Newgrounds. E dentro dela nasceu o Friday Night Funk. A história do Friday Night Funk, até que no começo até que ela é bem simples. Eu vou falar agora da história oficial, não pois afinal o criador de Friday Night Funk, ele deixou adicionarem muitos mods para esse jogo. E é por isso que outro dos motivos de ele ficar tão famoso, os mods. Mas eu vou primeiro lhe contar a história. Você é o Boyfriend, esse menininho bonito aqui de cabelo azul. E essa aqui é a sua namorada. Eles não têm nomes oficiais. Os nomes deles é literalmente namorado e namorada.
Tem gente até teorizando que o nome desse personagem é Keith, mas o criador desconversou sobre isso. Ele falou que o nome oficial dele é Boyfriends. Por isso eu chamo ele de BF e ela de Girlfriend. E os dois se gostam, os dois já se passaram um bom tempo juntos. Porém, o que acontece é que... Calma aqui, cadê ele? Aqui, achei. O pai da menina, conhecido como Daddy Dearest, é um ex-roqueiro. Não apoiou a filha dele saindo com um rapper qualquer. Um ex-roqueiro, lembre-se disso. E ele também é meio demônio, mas isso é uma coisa que... Mas... Gente, se tiver alguma coisa muito errada nesse jogo, lembre-se, estamos falando de um site muito obscuro, a Newgrounds. Ele já é conhecido por fazer coisas ruins. Não ruins no sentido de... é ruim no sentido de... pesado, tipo... coisa que o YouTube não ia deixar eu falar. Era só o fato da gente poder derrotar o pai e essas coisas assim, ele já ia ser uma história interessante. Porém, esse jogo adicionou semanas. E cada semana a gente luta contra um cantor diferente. Na primeira semana a gente luta contra o pai. Na segunda semana a gente luta contra esses dois. Mas mais pra frente eu vou falar sobre ele, pois afinal o jogo não serve de uma ordem cronológica. Sim, as semanas não são cronologicamente corretas, por assim dizer. Pois, afinal, o que eu irei falar é deste personagem. Um mascote da Newgrounds, bem conhecido, o Pico, ele é um personagem bem errado, por sinal. Porque o jogo dele é literalmente sobre massacre de escola. E eu não tô zoando isso não, é literalmente o jogo dele, sobre o que é esse jogo dele, o jogo desse sujeito. A história é que o pai, depois de ser derrotado pelo nosso querido amigo... Também já vou falar sobre você, sai da minha cara. Depois dele ser derrotado pelo nosso amigo Boyfriend, ele ficou inconformado. Ele não quis acertar a derrota, então decidiu contratar um assassino pra poder matar o nosso herói. Sim, esse cara foi literalmente contratado pra poder matar a gente. Porém, informação oficial da Newgrounds, informação oficial, é que, de acordo com a história, o Boyfriend e o Pico, eles já se conheciam antes do Boyfriend conhecer a namorada. E meio que numa piada de 1º de abril, essas coisas assim, deu uma confirmação que ambos são bissexuais. Ou que indica que, sim, esses dois personagens já estiveram juntos. E meio que deu um clima de você ter que matar uma pessoa que você já conheceu, já teve relação algum sentido. Eu não vou falar que tá errado, porque afinal a pessoa ama o que quiser, mas tudo bem, tudo bem. Porque, tipo, ele deu de cara, viu que era uma pessoa que já conhecia, então decidiu, vou simplesmente humilhar ele numa batalha de rap. E ele foi derrotado. E o que aconteceu e depois de derrotarmos ele, vamos pra 4ª semana, que é contra a mãe, caraca, eu esqueço onde estão os personagens. A Mommy Mirrors, nome oficial dela. Ela viu o nosso personagem namorando viu a filha dela namorando com o nosso personagem, e assim como o pai não aceitou isso. Porém, diferente do pai, ela é uma rockstar. Ela já não é um roqueira, é uma rockstar. Já é uma pessoa, já tem experiência, já tá no sangue dela. E também demônio. E a fase dela basicamente era pra gente ter simplesmente cantado num palco. Ela ia preparar um palco pra gente poder ter uma batalha de rap justa. Mas aparentemente, por ela então a gente foi lá com uma limousine, mas aparentemente a Mommy Mirrors é uma pessoa bem impaciente. Mãe? Ela, então, na limousine, ela estava na limousine e ela ficou sem paciência e falou assim, sobe no topo da limousine. Peraí, quê? Sobe no topo da limousine agora! E é basicamente isso que acontece na fase dela. A gente canta em cima de limousines, enquanto o cara fica dançando e a namorada de boa.
Lembre-se de quem nós estamos falando, gente. Normalmente, as próximas semanas, depois de derrotar a mãe e o pai, oficialmente o pai e a mãe ficam de boa com o boyfriend. Já estão de boa com ele, já aceitam ele como namorando a filha deles. Depois de ter cantado em cima de uma limusine a um pôr do sol lindo, acho que nada superaria isso. Ao som de mim. Mas enfim, o que acontece na semana seguinte, basicamente, a gente luta contra esse... O que acontece na semana seguinte, basicamente, é a segunda semana, que é contra esses dois personagens. Skin e Pam, conhecido lá fora como Spook Kids. Eles são donos da famosa dança do Spook. Ah, não sabe o que é a dança Spook? É basicamente isso aí. Sim, eles são os donos dessa dança. Mas por que que ele... Mas por que que a gente luta contra eles? Bom, de acordo com a história, eles são nossos vizinhos e eles simplesmente queriam trazer a gente pra aquele lugar. Mas por que eles queriam trazer? Eles estavam sendo meio que obrigados por esse sujeito que tinha aparecido no começo no vídeo sem ter permissão. Vai pra frente. Gosto que quando eles cantam de cima pra esquerda, o Skin ele fala e o de baixo pra direita o Pump que canta. É uma coisa até que bem legal. Mas enfim, o que é esse monstro aqui atrás de mim? Até agora a gente não sabe o que ele é, de onde ele veio, essas coisas assim. Mas eu vou falar isso na parte quando eu vou falar da teoria de Five Nights at Funk. Pelo que falam, os Skin Pump eles foram meio que obrigados a... Não foram obrigados. O cara meio que convenceu eles. Porque eles... No jogo deles, eles são apenas crianças. Eles não são... Eles na verdade não são um jogo, é uma animação. Mas eles são apenas crianças. Eles só gostam de se divertir com o famoso feriado que é o Spook Month, que é o Halloween. Eu já também falei isso no vídeo da Insolência. Aí chega a semana 5, onde basicamente a gente... Era feriado... Essa semana foi feita durante o Natal. Então, essa semana tinha completamente a temática... Peraí que eu não entrei e saí sem querer. Essa semana tinha literalmente a temática do Natal. E dessa semana... A gente enfrenta o pai e a mãe juntos, sentados na cadeira onde costumamente ficaria o Papai Noel. E o pai tá apontando uma arma pro Papai Noel. E um montão de personagens igual de fundo por referências. Tipo, na terceira música, tudo começa a ficar escuro e aparece esse bicho de novo, o demônio de limão. E uma coisa que eu esqueci de falar falar antes. Entre todos os personagens da franquia Friday Night Funk, esse é o único personagem que realmente canta no jogo. Porque, tipo, os outros personagens você pode até deduzir o que eles estão cantando, mas você nunca vai adivinhar. Esse bicho, ele realmente canta pra você. Skin is freezing, and let me help you take it off. E chega a sexta semana, onde a gente enfrenta um rapaz loiro de olhos azuis, extremamente bonito e no ensino médio querendo roubar a sua namorada. Só que dentro de um jogo. Na semana 6, aparentemente o pai ele decide, por alguma razão, ele decide teletransportar a gente num jogo de PlayStation 1, a qual a gente canta contra um senpai. Literalmente o nome dele tá até aqui na parte das opções dele. Ele pode ficar com a cara meio... Mas posso falar, antes de eu continuar a história, posso falar uma coisa que muita gente entendeu errado? Senpai não é um crush, gente. Senpai é
menino do ensino médio. Literalmente, senpai significa, em japonês, menino do ensino médio. Ou menino do ensino superior, basicamente, coisa parecida. Não é nada de crush, coisa parecida. Esse termo ficou famoso justamente por causa ficou famoso por ser uma coisa meio romântica, essas coisas assim. Mas não, é literalmente um menino do ensino médio. Só isso. Como eu usar um termo certo pra isso? Um marmanjo, eu vou falar assim. Ele é um marmanjo. Um senpai é tipo um marmanjo. Talvez. Eu posso estar falando errado, mas senpai é só isso, é só um estudante, tá? Mas enfim, após derrotar o senpai, a gente descobre que ele na verdade é um espírito de peso desse jogo, dentro desse jogo. Sim, o pai ele já teve vários problemas com outras pessoas além do boyfriend, pelo jeito. Mas isso eu vou falar na hora da teoria. Meu mic tava desativado, eu acho que ele perdi toda a explicação, mas enfim. O jogo é basicamente esse. Cara, que música bacana. É até pena de eu ter que conversar com ela durante escutando ela. Você vai seguindo as setas e você vai ter que ir copiando o que o personagem vai fazendo. Ele vai mostrar o que você tem que fazer. E você copia. Cara, as músicas desse jogo são muito boas. Agora, esse, por favor, não erra essa parte. Essa é a melhor parte dessa música. Peguei a parte, que bom. E basicamente esse é o jogo Friday Night Funk. Gente, o meu vídeo da Insolência tá ganhando view até agora. Até agora! O último update que esse jogo recebeu foi a semana 7, que foi contra esse nosso queridíssimo personagem aqui. O Homem-Tanque, ou Tankman. Sim, ele tem esse design meio preto e branco, essas coisas assim. E ele é basicamente o mascote principal da Newgrounds. Tanto que ele já até tá na logo do próprio site, né? E ainda não temos direito como detalhes da história do Tankman. Tudo que sabemos foi um grande plot twist, mas eu não vou dar esse spoiler pra vocês. Porque provavelmente vocês já viram esse spoiler. O Tankman, ele é o grande mascote da Newgrounds e ele é por isso que, por o Tankman ser quem você luta nessa semana, a semana 7 por enquanto está apenas disponível na própria Newgrounds, no site oficial. E então você não pode mais jogar em qualquer lugar. Estamos esperando isso. Newgrounds, a gente quer a semana 7 disponível para o pessoal poder fazer mais mods com eles. E falando em mods, os mods começaram como simplesmente alteração de personagem. Alteração de... tipo, você substituir o sprite de um personagem e botar o outro em cima. É coisa bem simples, na verdade. Desde botar o Sonic em cima do boyfriend, o Mario em cima do boyfriend, ou... sei lá, talvez um personagem qualquer alto em cima do pai, essas coisas assim. Só tinha esse tipo de autorização. Até surgir esse sujeito. Weedy. Ele decidiu fazer... Weedy foi uma semana... Foi um mod bem especial, pois ele foi um dos primeiros mods que começou essa sessão de mods do Friday Night Funk, que consiste em criar sua própria semana e criar suas próprias músicas. O que
é muito interessante. Eu quero deixar claro esse personagem, porque ele que começou a demanda de vários outros. Como esse aqui foi só uma revisão de skin, ou como se fosse um... Como é que se chama? Esposo do boyfriend. O palhaço assassino, Trick. Sim, adicionaram um mod da Hatsune Miku, a cantora japonesa, no Final Night Funk. Não me pergunte o porquê. Tem esse cara que ele é de um jogo de terror. Um jogo de terror que eu acho que muita gente não conhece, mas por causa do jogo ele ficou famoso. Tem esse aqui que ele veio de uma animação muito conhecida do Daniel God, chamada Edgeworld. Tem esse robozinho, que ele acabou de passar por mim, ele é muito bacana, em minha opinião, um dos melhores mods. E tem vários outros. O pessoal foi adicionando mod, foi crescendo a quantidade de mods. E até hoje estamos tendo mais mods, mais músicas, mais semanas. Tudo fazendo o jogo ficar ainda mais e mais. Tudo fazendo que o jogo cresça mais e mais. Então, dizemos que o nosso Wii foi uma grande explosão pro Final Night Funk. Explosão? Porque ele é uma bomba. Sem graça. Calma, Videl. Calma, Videl! Eu quero deixar claro que tem várias teorias de Final Night Funk. Algumas até que são meio ridículas, mas de certa forma fazem sentido na história, porque... Mas lembre-se que estamos falando de quem nós estamos falando. Enfim, o que acontece... O The Game Theory, ele fez uma teoria que eu curti pra caramba, e eu quero passar essa teoria pra vocês. É uma teoria bem muito legal. Existem várias teorias de qual é a linha temporal. A linha temporal é basicamente essa que eu falei no vídeo originalmente. Mas a teoria do The Game Theory fala o seguinte... Eu falei que existe esse bicho, que é conhecido como o monstro. Ele é simplesmente conhecido como monstro, ou como tá dizendo aqui na semana, tá dizendo aqui na informação, o demônio de limão. E muita gente fala que ele é um humanoide, fala que ele é, sei lá, uma entidade misteriosa. Tem gente até falando que ele é o pai do Skin Pump, porque esse cara aparece na semana 2. O pai deles devia ser uma pessoa bem esquisita, né? A mãe dele... Mas se o pai dele é assim, imagina a mãe, né? Mas tudo bem, eu vi as animações do Sr. Pelo, do Skin Pump, e a mãe deles é até uma pessoa bem legal. Mas a teoria que é mais aceito, que é a teoria do The Game Theory, fala que esse bicho é basicamente esses bichos aqui. Esse cara, ele aparece na dança da mãe, na fase da mãe, dançando ao fundo. Ele é conhecido como Henchman. E ele não tem muita função, ele só fica dançando ao fundo. Ele é como se fosse um mordomo pra mãe e o pai, essas coisas assim. E informação oficial do próprio criador do jogo, o Ninja Muffin, esse bicho é reutilizável. É basicamente... não adianta... Esse bicho, eles podem fazer mais e mais dessas criaturas. O que significa que... um morreu? Não tem problema, a gente faz mais 50. Mas, então, o que é esse bicho aqui? É basicamente um desses caras, só que mal feito. Alguma coisa aconteceu na criação dele que deixou ele errado. Tipo assim, peraí, tem uma parcela aqui. Tá. Ok, é só piadadinha mesmo. Ele é basicamente um desses bichos aqui. E de acordo com algumas informações que o The Game Theory fala e com o que esse personagem canta, ele meio que é realmente um deles. E ele também é uma pessoa meio que querendo vingança com os pais. Ele tem uma coisa especial com os pais. E porque no meio da música, ele literalmente fala que ele quer comer a namorada. Eu não tô falando, isso tá na letra da música dele. Yeah, man, I'm gonna eat your girlfriend.
pai fala que isso é um jogo para crianças. E por causa de algumas coisas que o Lemon canta, ele descobriu que o Henchman, esse bicho, ele é feito com, na verdade, carne de pessoas que provavelmente a mãe e o pai já derrotaram. Almas de pessoas a qual o boyfriend, a qual eles já tiveram um problema com ele, ou outras pessoas que já tiveram problemas. Mas é isso por causa da parte demônio deles. Snowman smiling with your teeth, falling things created with your meat. Newgrounds. E pô, ele literalmente ele fala que numa música dele, nas músicas dele, ele quer mais a namorada do que você, do que desafiar você. E ele quer pegar a namorada pra poder se vingar dos pais, pra poder botar os pais no troco, pegando a filha deles, obviamente. E ele simplesmente vê o protagonista de Friday Night Funk, o nosso queridíssimo boyfriend aqui, como um obstáculo. E o que ele quer é simplesmente então ele decide matar os dois numa batalha de rap. Mas aparentemente o nosso pequeno boyfriend é um rapper. Não é um rapper amador. E ele consegue derrotar ele. E agora, depois da segunda set, a história tá parada. A gente não sabe o que vai acontecer. Isso depende do que vai acontecer, o que o Ninja Muffin preparou nas próximas semanas. Por afinal, ele oficialmente mandou um tal de um trailer do jogo completo do Friday Night Funk, a qual vai ter mais de 20 semanas, mais 100 músicas e um modo multiplayer online. Sensacional! Em minha opinião. Eu basicamente concordo com a teoria do Game Theory. Esse bicho, ele tem a mesma textura. Se vocês repararem bem essa parte do pescoço, ele, na própria design de skin, a cor desse bicho é a mesma cor da parte de baixo. Então, o que será que o senpai em si já é uma alma, um espírito preso dentro de um jogo? E isso é Friday Night Funk, pessoal. Um jogo que ganhou fama e está cada vez mais e mais crescendo, com vários mods e várias outras coisas. Eu particularmente estranhei a fama desse jogo quando eu vi ele crescendo. Eu estranhei, eu juro. Eu vi esse jogo e falei, tem algo errado nesse jogo. Ainda mais que eu vi que uma dos personagens que a gente luta era o Pico. E foi justamente isso que me deu um pequeno ar de no treco. Por causa literalmente de quem a gente tá. De qual site a gente tá entrando. Pois gente, a Newgrounds tem muita coisa obscura do negócio. A Newgrounds, ele gosta de fazer uma coisa mais pesada, essas coisas assim. E eu estou basicamente... E olha só, mesmo eu gostando desse jogo, mesmo eu tendo gostado desse jogo, gostado das músicas assim, eu estou com medo de como vai desenrolar a história desse jogo. Eu estou sinceramente com medo, eu não sei o que vai acontecer. Alguns falam que provavelmente o Boyfriend vai ter um final bom, a qual o Boyfriend vai conseguir derrotar todo mundo e vai conseguir finalmente o seu encontro perfeito com a namorada. Outros falam que a namorada vai trair o boyfriend justamente por causa dos pais, influência dos pais. E outros falam que provavelmente o boyfriend está alucinando num looping infinito, pois afinal a demo do jogo literalmente se chamava Looping Infinito. Eu não tô brincando, é o nome da demo do jogo. Eu acho que essa teoria até que não tá completamente errada. Provavelmente o que está acontecendo aqui talvez seja um grande looping. Um looping que vai se repetindo toda vez que... vai se repetir eternamente. Por que eu acho isso? Justamente por causa desse fato que a demo se chamava Ciclo Infinito. Mas, gente, ele é um jogo de música, um jogo a qual a gente pode escolher as músicas que a gente quiser, a gente pode escolher a música que a gente quiser e a gente pode tocar ela. A gente pode repetir ela quantas vezes a gente quiser.
Ou seja, a gente pode simplesmente fazer loopings e loopings e loopings e loopings sem parar. E eu acho que isso que está acontecendo com o Boyfriend. Ele está vivendo num looping infinito a qual ele não consegue sair. Ou ele não percebe que não percebe que está nele. Então, alguma coisa irá acontecer acho que alguma coisa muito especial irá acontecer contra um certo evento que vai acontecer nesse jogo. Uma real batalha contra o chefe. Sim, o criador do jogo confirmou. Vai ter uma batalha de chefe, uma batalha real contra o chefe no jogo. E, de acordo com o que falam, é o avô dessa família. O avô da girlfriend. Mas isso provavelmente a gente só vai ver lá pra frente, nas semanas futuras. O jogo ainda está... Gente, acho que depois do Tankman, esse jogo apenas começou. A gente não foi alugar... A gente até agora só está iniciando o Friday Night Funk. A gente nem sabe o que tá mais esperando pelo Boyfriend. O próprio Tankman fala isso em uma das suas cenas de Game Over. If you can't beat me, how are you gonna survive this harsh and cruel world? Há muito mais a ser explorado nesse jogo. Há muito mais. Além dos mods em si. É essa a minha teoria. O looping infinito que está apenas começando. E bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero ter explicado bastante o que era o Friday Night Funk, o que é esse jogo e como funciona ele e as teorias que o pessoal está fazendo ao redor desse jogo. Eu basicamente gosto muito dele, mas eu não sou muito bom nele, por isso eu não estou jogando ele. Mas o que eu gosto mais é das músicas, e o pessoal normalmente gosta de botar as músicas do modo hard. E eu não sou uma pessoa hard. Me desculpem, mas é a realidade. Eu não sou uma pessoa hard. Então, eu posso fazer até um vídeo especial mostrando todas as fangames de Friday Night Funk, algumas que adicionam multiplayer online no Friday Night Funk. Sim, existe isso. O Roblox, eles adicionou alguns jogos do Roblox adicionaram o Friday Night Funk como seu jogo principal, e eles começaram a criar uma versão multiplayer, a qual você vai cantar com outra pessoa nas duas, e você pode escolher o lado que você quiser, o lado do boyfriend ou o lado do oponente. Se vocês quiserem que eu... E comenta se vocês querem que eu jogue esses jogos, faça um vídeo especial mostrando os jogos de Friday Night Funk, essas coisas assim. E eu vou ver o que eu posso fazer. Então, até o próximo vídeo, pessoal.